Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar sobre inovação na construção civil. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Renan Galvão Silva, ele que é coordenador de inovação na Calas. Renan, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite e eu queria que você começasse falando aí um pouco do que você enxerga como inovação na área de construção civil nesse momento. Boa tarde, Mai. Obrigado pelo convite. E hoje eu enxergo como inovação aqui na área de construção é tudo que a gente consegue trazer de tecnologia para dentro dos canteiros, dos projetos, das obras, mas que vai agregar valor, tá? Então, a inovação sempre vai se sustentar quando a gente agrega valor, a gente otimiza um processo, a gente traz uma melhoria de tempo, de melhoria de projeto, melhoria em tudo. Então, a inovação tem que agregar valor. Acho que é o ponto principal. Certamente, a gente costuma dizer aqui que se não tem realização de valor, é invenção e não inovação. E você que vive aí no dia a dia da inovação, quais são os maiores desafios que você percebe dentro desse segmento? Olha, é sempre importante conseguir trazer inovação, fazer com que a gente implante essa inovação e a gente tem uma barreira, muitas vezes, de cultura, né? Então, a gente tem uma barreira de cultura por conta de a construção civil, ela permanece sendo a construção civil há muitos anos, né? Então, faz 100 anos que a gente coloca, mais de 100 anos que a gente coloca tijolo em cima de tijolo para conseguir construir uma parede ou essas tecnologias. Então, quando a gente consegue trazer a equipe que vai atuar com a inovação, trazer isso, entender as dores deles, facilita com que a cultura de inovação se amplie dentro da empresa. Então, hoje, o meu maior gargalo é de conseguir engajar todo mundo e trazer essa cultura, que a gente é um trabalho de formiguinha que tem que estar todo dia acompanhando, todo dia escutando muito. Eu acho que escutar bem sobre o que a equipe que vai trabalhar com isso está fazendo, pode ser uma equipe de projeto ou uma equipe de obra, ou até mesmo você vai colocar um aplicativo para o mestre de obra que está lá no dia a dia, você tem que ir lá, vai na obra, conversa com o pessoal, vê o que ele está achando, se ele está gostando, se ele quer uma melhoria, e dali ir trazendo, puxando todo mundo para essa cultura, mesmo que as pessoas não saibam que estão participando disso, mas elas têm que estar presente. E uma das coisas que eu percebo também como um grande desafio na área de construção é que cada obra é uma empresa, né? Então você tem ali muitas vezes um orçamento separado, uma equipe alocada. Como é que vocês superam aí esse desafio de ter várias empresas dentro de uma única empresa para que vocês consigam inovar em prol do todo e não somente das partes? Sim, de fato, cada obra é uma empresa, inclusive com CNPJ separado, né? Então, pensando aqui dentro do Grupo Calas, como que a gente consegue atuar? A gente tem o processo de inovação pelo qual o que a gente vai implantar, a gente testa em um ambiente, faz uma prova de conceito, um MVP, e depois disso existem negociações que vão caber para o grupo todo, que trazem para a gente vantagens comerciais e vantagens para implantar. Então, isso a gente consegue fazer muitos contratos guarda-chuva, que a gente chama, que é um contrato que eu vou atender todas as obras ao mesmo tempo, mas na prática eu acabo pagando por cada obra separado, tá? Então, como construtora, como grupo, a melhor forma de conseguir atuar em todos os lugares é conseguindo juntar tudo isso e depois a implantação fazer de forma individual. Aí hoje nós temos uma equipe de gestão da inovação dentro do grupo que ajuda a auxiliar nessa implantação, que a gente passa nas obras, que a gente vai atrás e trazendo uma implantação de forma individual em cada obra e, ao mesmo tempo, contratualmente, a gente faz o guarda-chuva para conseguir ter melhores condições e conseguir, de fato, fazer uma implantação que vai ser para o grupo, né? Não vou ter uma obra que vai ter uma inovação específica que a outra obra não tenha. Então, acho que dentro desse cenário, essa estratégia você olha para o grupo, mas na hora de implantar tem que ir no um para um, de fato, com cada uma das obras e conversando com todo mundo.
É do micro para o macro, né? Esse é um Isso. detalhe bem importante. E você colocou, né, que há séculos o setor de construção coloca tijolo em cima de tijolo. Como é que você avalia a transformação digital nesse segmento? Eu acho que eu vejo hoje bastante da transformação digital acontecendo em diversos lados e com potenciais inenarráveis para isso, tá? Então, um case nosso que a gente começou trazendo um aplicativo para poder visualizar os projetos no celular por meio de QR codes. Esse aplicativo, o principal objetivo dele no início, né, ele era de eu garantir que eu trazia a informação mais atual para a pessoa que vai executar. Então, o cara, em vez de passar por todo o fluxo de impressão, vai para a gráfica, volta para o escritório, distribui no campo, entrega para o mestre, ele conseguia atualizar o projeto, ele visualiza no aplicativo. Então, esse primeiro ganho que a gente teve lá em 2019, junto com a ConstruCode, trazendo isso, era só a pontinha do iceberg do que a gente está colhendo hoje. Então, hoje, já não é nem tanto o conceito de digitalização, né? Porque não é um projeto que ele estava impresso e foi para o digital. Hoje em dia, a gente está usando muito esse conceito de digitização, que é o projeto que ele começou no digital e hoje está sendo consumido de forma digital. Não necessariamente preciso imprimir o projeto para poder consumir ele. Hoje, isso para a gente tem trazido ganhos ótimos. Eu passo nas obras, os mestres, muitos deles, eles usam ainda o papel para algumas coisas específicas, mas eles carregam sempre o celular com todos os projetos que eles vão visualizando, não tem que voltar no canteiro para poder pegar algum projeto que precisa olhar como referência ou alguma coisa desse tipo. E do meu lado de cá, eu consigo ver quais as obras estão acessando mais, que áreas dos projetos eles estão acessando mais, então muitas vezes consigo ver se um projeto ele está com pouca informação em uma área, eu vejo que ele tem muito acesso, a pessoa está com mais dúvida, eu começo a ter informações preditivas, né? Essa digitização consegue trazer para a gente dados estratégicos para poder controlar a obra, não só o consumo de documentos de forma digital ou o consumo de alguma ficha de forma digital. Ele me traz esse dado estratégico para saber qual obra está usando, qual obra estou com algum obsoleto em campo, qual obra, que disciplina eu tenho mais acesso, que disciplina eu tenho mais problema, então qual projetista, minha avaliação de projetistas é com base nisso também. Então, com isso, a gente mudou muita coisa dentro do nosso processo, até mesmo as folhas de projeto, hoje em dia a gente entrega informações diferentes, né? A gente tinha um caderno de detalhes que o cara precisava, pensando no formato impresso, fazia muito sentido eu ter um calhamaço de caderno de detalhes e o meu projeto. Hoje, no consumo digital, para o cara abrir um arquivo e depois ele ter que abrir outro arquivo, é mais difícil do que ele ter todas as informações naquele projeto. Então, até isso a gente está mudando, pensando mais no consumo de informação, como vai ser, do que o método tradicional de pensar, vou precisar imprimir esse projeto, vou precisar distribuir, então isso muda tudo, né? A digitização, ela muda completamente a forma com que a gente enxerga a obra e toma as decisões. E do ponto de vista das tecnologias, né? Quais você acha que são mais promissoras? Porque a gente tem ouvido falar muito sobre drones, né? Para fazer o acompanhamento da obra. Inclusive, quem compra um apartamento consegue ver ali o andamento da obra, né? Com drones ou com câmeras paradas. A gente percebe também um avanço, pelo menos nas pesquisas, em relação à impressão 3D, né? Então, casas que já podem ser impressas em Marte, né? Já li notícias sobre isso. Mas como é que é o dia a dia aí de quem está trabalhando na construção, no desenvolvimento mesmo dessas obras, seja para casas mesmo, para pessoas físicas ou grandes construções, né, da infraestrutura pesada mesmo, da engenharia pesada. O que você acha que é mais promissor do ponto de vista das tecnologias? Eu não posso dizer um mais promissor, porque talvez uma tecnologia que traz um resultado para o residencial, para a parte de infraestrutura, pode trazer outro resultado. Mas dentre as principais que a gente ouve, por exemplo, drone,
Hoje em dia, os drones, eles são capazes de carregar um equipamento de escaneamento a laser junto com eles, tá? Então, além do avanço de você conseguir visualizar por imagens, você consegue colocar um equipamento de laser scan lá dentro e ele vai dentro, um uso que a gente já tem já faz tempo, que é escanear o terreno e de lá ele gera o que ele chama de uma nuvem de pontos, né? Ele vai digitalizar esse terreno, vai me entregar esse arquivo de nuvem de pontos. Com isso, a gente tem uma precisão milimétrica, porque um drone a 20 metros de altura, ele consegue trazer precisão milimétrica de um terreno. Então, o levantamento que eu fazia antigamente, que demorava uma semana, eu faço em um dia com drone. Se eu pego com drone e, eventualmente, eu uso o escaneamento a laser de chão mesmo, para poder pegar alguns detalhes específicos. Eu tenho também, dentro disso, eu já vi o pessoal utilizando muita parte de inteligência artificial no reconhecimento de imagens, atuando junto com o drone. Então, por exemplo, esse reconhecimento, essa inteligência artificial, eu já vi empresas mais ligadas à infraestrutura que conseguiam filmar, por exemplo, uma linha de energia, acompanhar isso e verificar pela inteligência artificial se essa fissura ou se essa corrosão vai aumentando e fazer de forma preditiva as manutenções. Então, as tecnologias, elas cada vez mais têm se combinando para agregar mais valores. Hoje a gente tem muitas tecnologias de canteiro que vão usar dessa parte de inteligência artificial que está sendo, então, tanto as câmeras estáticas dentro de obra, tem obra que a portaria já tem uma câmera com reconhecimento facial, que consegue saber cada pessoa que está entrando, se ela está cadastrada, se ela tem toda a documentação para poder trabalhar ali, se ela cumpre todas as nossas normas de segurança. Então, com isso, o cara consegue, não é um crachá que ele vai passar para o amigo, não, é reconhecimento facial, né? Então, a gente consegue, com isso, tem algumas empresas que conseguem pegar com inteligência artificial em imagens para acompanhar o avanço, verificar que na semana passada eu tirei uma foto que estava tudo no tijolo. Nessa semana eu já passei o gesso, já coloquei forro. Então, tem algumas empresas que estão começando a utilizar nesse sentido. Então, tem muitas tecnologias que a gente consegue trazer e consegue alinhar. O ponto principal para saber é ver quanto isso vai utilizar e trazer o retorno. Outro ponto que a gente estava comentando sobre a impressão 3D, a impressão 3D, ela é maravilhosa até porque a gente consegue tanto otimizar a execução de um projeto extremamente complexo, um projeto extremamente simples, para a máquina que vai imprimir, ou até mesmo fazer um corte a laser, alguma coisa, é o mesmo, né? Se você for fazer esse trabalho manualmente, para eu fazer um corte curvo, dá muito mais trabalho do que eu fazer um corte reto. Mas uma máquina que faz isso de forma automatizada não tem problema nenhum. Então, isso amplia para a gente as possibilidades de construção, né? Tanto locais, esse aí de usar a impressão para construir fora daqui, mas também para eu conseguir explorar formas mais orgânicas, conseguir explorar formatos que podem ser mais otimizados, né? Tem alguns projetos que tem uma parte de projeto generativo que ele consegue a máquina calcular a melhor performance daquele projeto, isso não só para construção, mas tanto a indústria automotiva, de móveis também já tem usado isso para eu economizar material e eu só vou ter num lugar específico. E para isso, o ideal seria que uma impressão 3D, alguma coisa que conseguisse fazer com precisão aonde de fato eu vou ter a distribuição de esforços e tudo isso. Então, é sempre assim, pensando no uso, tem um monte de tecnologia que a gente vai visualizando e que vai trazendo para esse cenário. Isso é bem interessante. E assim, como leiga, peronomútil, porque eu já fiz uma construção, né? Quem está aqui mais próximo de mim sabe que eu comprei uma casa velha, destruí e construí. Eu falo que não foi do zero, foi do menos alguma coisa, porque seria do zero se o terreno tivesse limpo. No meu caso, não, eu ainda tive que destruir e fazer uma limpeza no terreno. Mas eu presenciei, né, ao longo dos meus 13 meses de obra,
que dois problemas são muito recorrentes na área de construção. Um, como você já mencionou, a questão do desperdício, né? Então, a gente tem aqui uma corrida contra o desperdício de materiais, às vezes fica muito difícil calcular exatamente aquilo que a gente vai precisar utilizar, então sobra alguma coisa, falta de outra, então esse é um problema bastante recorrente. E um outro que eu também percebo uma grande preocupação na área é a questão da segurança. Então, como é que vocês buscam trabalhar esses dois pontos, né, olhando aí para a inovação, que podem ser soluções tecnológicas, como no caso aí da redução de desperdícios que você colocou, mas também podem ser soluções criativas que não necessariamente têm alguma tecnologia. Então, gostaria que você abordasse aí esse olhar da inovação pelo desperdício e pela segurança. Tem um ponto extremamente importante que está ligado ao desperdício, é o retrabalho. E esse retrabalho em construções novas, principalmente, a gente está muito ligado em incompatibilidades de projeto, né? Como que a gente tem atuado aqui dentro? Vou primeiro falar desse ponto de incompatibilidades e retrabalho, até porque a gente metrificou isso e eu tenho dados para poder responder. A gente implantou uma plataforma de comunicação que simplesmente eu foco menos no e-mail e trago uma plataforma de comunicação alinhado aos meus projetos, que diz um estudo que cada apontamento que eu crio de uma incompatibilidade, ele na verdade, se eu consigo resolver isso a tempo de obra, eu consigo fazer isso, eu estou deixando de gastar. Então, pensando nessas incompatibilidades, além de projetos em BIM, de compatibilização em BIM, eu estou falando de comunicação muito mais alguns problemas que são conceituais, algumas coisas assim. A gente hoje trabalha com uma plataforma no qual desde 2020 a gente tem quase 15 mil apontamentos dentro dessa plataforma, dividido em 70 empreendimentos, né? Então, a gente pegou um processo nosso de validação de apartamento modelo. Então, quando eu falo isso, eu estou pegando aquele pavimento que se repete várias vezes. O problema que eu tiver em um apartamento, eu vou repetir ele 20 vezes, pelo menos, naquela torre. Então, a gente criou um processo interno de validação desse apartamento de forma virtual, que faz com que eu não erre isso na obra, né? Eu consiga prevenir esse negócio e conseguimos metrificar se eu não tivesse feito isso no projeto, o quanto isso daria para a gente de retorno, né? Então, foram 18 empreendimentos por quais a gente fez isso, fez esse processo de validação de apartamento modelo. Dentre eles, geraram 300 apontamentos só, não foram os 12, 15 mil que a gente visualiza. Desses 300 apontamentos, a gente falou com a equipe de orçamento e falou, ó, se eu tivesse, no início da obra, eu tivesse com esse problema, quanto que eu gastaria no retrabalho? Os problemas que a gente encontrou foram, a tomada está na altura errada. Então, o cara teria que quebrar a parede de novo, reposicionar a tomada e colocar. Eu preciso ter alguma coisa que vai passar pelo forro. Eu vou diminuir, aumentar o forro, quebrar esse forro. Então, a gente categorizou esses apontamentos em 50 tipos diferentes e com a equipe de orçamento a gente viu que a gente deixou de gastar nessas obras mais de 2 milhões. Esses 2 milhões representam um desperdício de retrabalho gigantesco. E aplicando a lei dos 5, né, que é uma regra de Sitter, que foi já um estudo já feito para a estrutura de concreto, que a cada vez que você demora para resolver um problema, o custo dele vai multiplicando por 5. A gente simulou isso como se eu estivesse no início da obra, no final da obra ou depois que eu já estou com o apartamento entregue. Essa mesma tomada que custou R$ 5 aqui durante o início da obra para arrumar. No final da obra, eu já preciso chamar a equipe de novo, já coloquei tudo, ela já vai me custar cada tomada 25. Quando eu estou com o apartamento entregue, que você já recebeu o apartamento, eu preciso quebrar de novo essa tomada, tirar a marcenaria, fazer de novo, esse custo já vai para 125. Então, aqueles 2 milhões de economia, não direi economia, mas que a gente deixou de gastar se a gente não tivesse feito isso na entrega ao proprietário, que poderia chegar a 50 milhões. Né? Então, muita coisa de desperdício a
a gente vai conseguir fazer, que está muito ligado até a parte de meio ambiente, uma racionalização dos projetos, eu ter um melhor projeto e eu conseguir aplicar isso a tempo, né? Então, eu posso tanto modularizar o meu projeto. Hoje a gente tem, por exemplo, o shaft do banheiro, o shaft, depois a gente tem uns modelos padrões que sempre vai ser assim, que isso facilita no meu dia a dia, aumenta a produtividade, eu consigo trazer isso. Cada vez mais a industrialização da construção também entra nesse item de desperdício. O outro ponto que você tinha comentado, só para eu... A Acho questão que da eu segurança. a questão da segurança. A segurança, a gente tem várias formas de atuar, e eu acho que é um ponto de extrema importância, porque a gente está falando da vida das pessoas que estão lá dentro do canteiro, né? Um canteiro é um negócio muito perigoso. Então, com inteligência artificial nas câmeras, existem câmeras que hoje conseguem identificar se a pessoa está usando capacete na obra, ela consegue criar linhas virtuais que, se uma pessoa está chegando próximo à fachada e eu não estou com essa fachada protegida, ele aciona uma sirene e ele consegue fazer isso de forma geral. Então, a gente consegue cada vez mais ter uma ação mais imediata em relação à segurança e não medir acidente ou medir o que já aconteceu, né? Então, em questão de segurança, existem muitas tecnologias que estão disponíveis para o pessoal começar a estudar, e é um assunto que tem que ser tomado com bastante seriedade para poder, de fato, ter um investimento que não tem nada mais valioso do que as nossas vidas, né? E a obra é um ambiente bem, bem perigoso, que diariamente a gente vê, infelizmente a gente vê coisas acontecendo, mas que conseguem ser evitadas também na forma de consciência das pessoas que estão executando, mas de forma mais analítica e preditiva dessa forma. Tem que minimizar os riscos, né? E uma outra questão que eu percebo muito quando a gente fala em inovação na área de construção é uma busca pela construção verde, né? Uma busca aí pela sustentabilidade. De que forma, né, você acredita que o setor está se movimentando para isso? É o greenwashing, né, como dizem por aí, ou de fato existe uma inovação, é uma busca por uma construção mais sustentável? Essa busca, ela é de fato uma das prioridades, pelo qual é um dos setores que mais polui, né? Um dos setores que mais traz impacto. Então, não adianta nada a gente em casa fazer a nossa parte, mas comprar um apartamento que não tem. Então, existem muitas certificações que os empreendimentos vêm buscando para poder atingir, que não é só por marketing, mas também para trazer isso de forma transparente para quem é o consumidor. Então, eu quero comprar um apartamento que ele tem essa certificação, porque de fato isso tem acontecido, né? E as certificações, elas têm uma seriedade muito grande, elas pegam muitos aspectos que são importantíssimos. Dentro da empresa, a gente tem um grupo específico que é próximo do de inovação, que é um grupo que vai falar sobre ESG, isso de forma geral, não só em trazer materiais inovadores, mas também olhar com o aspecto cultural, aspecto social, para poder fazer com que isso flua e atinja todos os pontos. Então, hoje você tem certificações, você tem materiais diferentes, você tem a racionalização, que também evita bastante, e você consegue, alinhando tudo isso, atingir padrões de sustentabilidade de maneira muito mais assertiva e conseguindo medir o quanto isso traz de retorno. Bom, para a gente encerrar aqui o nosso papo, como é que você acha que a indústria de construção civil está trabalhando para melhorar a experiência do cliente? Porque eu percebo que quando a gente trata aí de uma obra, não só pessoa física, mas pessoa jurídica também, existe um estresse muito grande, né? Porque é um trabalho que sempre surge algum imprevisto, né? Tem sempre um cano ali que ninguém mapeou e ele resolve dar o ar de sua graça, muito dinheiro envolvido, né? Quando a gente fala de pessoa física, por exemplo, é o dinheiro da vida da pessoa, é um dinheiro que ela ainda não tem, que ela ainda vai ganhar, vai trabalhar para isso, financia isso, sabe que vai pagar juros, então tem muito estresse envolvido. Então, como é que você acha que a indústria de construção ela está trabalhando para melhorar essa experiência do cliente?
Eu tenho certeza de afirmar que tem muitas tecnologias que trazem para aproximar quem compra um apartamento ou quem vai comprar um apartamento, de saber primeiro o que que você vai receber. A pessoa precisa saber que aquele decorado, ele tem algumas coisas que a pessoa consegue fazer, mas entender o que ela vai receber. Isso com realidade virtual tem acontecido, o pessoal conseguir transportar, porque para a gente que está no dia a dia, eu olho uma planta, até mesmo as plantas que tem no material de vendas, eu já consigo imaginar ele construído, já consigo ter essa visão espacial. Para todo mundo, não. Então, a realidade virtual, ela vem muito disso, de te transportar para um ambiente num futuro, né? No futuro, para você ver o que que eu vou receber, como é que é esse apartamento, o que que eu posso fazer nesse apartamento. Muitas vezes a gente vai no empreendimento, eu tenho meu apartamento decorado lá no stand, mas eu tenho 4 tipos de plantas diferentes, no decorado eu só tenho uma, né? Então, a realidade virtual hoje ela está aproximando nesse sentido de você conseguir visualizar todas elas e conseguir fazer. Com isso, um segundo passo que já tem acontecido hoje, todos os empreendimentos da Calas, eles têm isso, a gente tem a realidade aumentada antes de construir e depois construiu. O que que eu quero dizer? Antes de construir, você está na fachada, você baixa o aplicativo da Inbuilt, que é nosso parceiro, e aí você consegue visualizar a fachada do empreendimento antes da obra começar. Antes da obra começar, você vai ver como que ele vai ficar, aquele empreendimento naquela região, como que vai ser. Então, isso é um dos pontos. Você consegue também, com isso, a gente consegue trazer todas as instalações que estão dentro da parede, aquela tubulação que a gente sempre fura na hora de colocar o armário, essa realidade aumentada, ela consegue visualizar, você consegue saber que só nas áreas que o aplicativo da Envio mostrou como uma área verde ali, onde você pode furar, onde você pode fazer, que não vai te gerar manutenção. Né? Para a gente, isso já está em diversos empreendimentos e já temos aí mais de 1.500 unidades entregues que tem essa realidade aumentada para o cliente. Então, o que eu falo é, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproximar o parte técnica de quem vai de fato usar. Né? Então, essa aproximação não é um aplicativo difícil, é algo que em 4 cliques você consegue fazer, então tem que pensar na experiência de quem está usando e tudo, então tem que ser um negócio simples para qualquer um consiga acessar e ter acesso a isso e conseguir realizar o seu sonho de uma forma fluida, sem dor de cabeça ou com o mínimo possível. É isso mesmo. Quem já passou por uma obra como eu sabe bem do que a gente está falando, né? É um sonho, mas muitas vezes acaba se tornando um pesadelo se não tiver todo esse cuidado, né? Renan, muito obrigada pelo nosso papo. Foi um prazer falar com você. Espero que a gente se encontre aí em outras oportunidades para voltar a esse tema. A construção civil, né, é a base da nossa economia, um dos setores mais importantes, impacta significativamente o nosso PIB. Então é bom a gente estar de olho no que acontece nesse setor. Eu vou ficando por aqui. Hoje nós falamos sobre inovação na área de construção civil com o Renan Galvão Silva, ele que é coordenador de inovação da Calas. A gente vai ficando por aqui, mas não precisa ficar com saudade não. Dá uma navegada aqui no Spotify, no YouTube da Calas, se você prefere vídeo, e vai acessar os nossos outros episódios do InovaCast. Tenho certeza que tem muito a aprender com a gente. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!